e amigas, irmãs, irmãos em Cristo, são todos bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, né? E Deus tem nos abençoado grandemente durante esse trimestre, porque temos passado em revista alguns temas importantes, né? E esta semana temos, se calhar, o tema central, né? Do Êxodo, né? Depois de Deus ter libertado o povo, de terem começado a caminhada pelo deserto, rapidamente a lição sugere que vão chegar ao Sinai, né? E hoje vamos ver alguns aspectos importantes do que foi dado no Sinai. Mas antes, porém, também dou boas-vindas a Joana, que é a Olá, minha saudações, companheira mano. de painel hoje. Saudações, sejam todos Pois. bem-vindos. Portanto, o povo já estava a caminhar pelo deserto. A Joana também vai falar um bocadinho disto mais adiante. Muito rapidamente chegam ao Sinai e Deus aí dará, portanto, alguns preceitos, algumas regras de conduta. Mas antes, porém, o autor desta lição começa com uma questão interessante. Para onde, durante este tempo todo, Deus quis conduzir Israel? Né? Se calhar aqui a resposta mais rápida seria Canaã, né? Mas geograficamente o autor sugere que talvez seja certo, mas Deus quis sempre conduzir o seu povo, né, assim. Quis trazer o seu povo a si mesmo, porque pelas várias coisas da vida o povo foi se afastando, perdeu-se e quis trazer o seu povo de volta. Portanto, antes que eu dê a palavra a Joana, vamos então passar pelo verso áureo, que encontra-se em Êxodo 19, a partir do verso 4 a 6. Eu estou uma leitura. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar de entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal, e o meu povo santo, e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Portanto, o verso áureo aqui resume quase tudo, eh, resume a lição toda. E antes, porém, de avançarmos, a Joana vai então agarrar aqui sobre o que aconteceu, né, antes dessa, né, de Deus dar os mandamentos. Vai fazer então aqui a introdução da lição de domingo, no Monte Sinai. Amém, amém. A lição de sábado e domingo, fazendo uma ligação das duas lições, revela muito sobre não só o caráter de Deus, mas a verdadeira intenção que Deus tinha e o verdadeiro plano que Deus tinha para com o povo de Israel. E nós sabemos que essa aliança, esse compromisso, esse pacto que Deus tinha para com aquele povo, não era para benefício do próprio Deus, muito pelo contrário, era para o benefício do próprio povo, porque quem estava afastado, quem estava distante era o povo. E Deus queria que esse povo conhecesse quem realmente ele era. Uma vez que o povo de Israel já não era escravo e já não tinha necessidade de andar sem regras, sem modo, um estilo de vida nos padrões de Deus, Deus sentiu a necessidade de mostrar para esse povo que precisavam ter uma linha de seguimento, não só segundo a sua vontade, mas segundo o seu caráter. E nós vimos que Deus demonstrou como é que esse povo deveria ser guiado, o padrão das leis que esse povo precisava ter, que não era só um padrão espiritual, mas também um padrão moral. Porque nós vimos que lá no Egito tinham vários deuses e a forma deles de adorar era uma adoração pagã e era um povo totalmente longe de Deus. Israel, estando lá no Egito, estando lá no Monte Sinai, precisava voltar para casa. É engraçado que o Monte Sinai, onde o povo estava com Moisés, é o mesmo monte que Moisés se encontrou com Deus quando ele recebeu o chamado para ir resgatar o povo do Egito. E nós encontramos a lição, o Senhor diz que o Senhor trouxe Israel para si. E há aqui algo muito importante que eu aprendi na lição, tanto de sábado quanto na lição de domingo. Sinai não era só um lugar de reencontro, era um lugar de recomeço, porque
o monte de Sinai, a partir do momento que o Senhor ia estabelecer aquela aliança, além de revelar o seu caráter, também ia revelar a verdadeira identidade que os homens tinham, ao ponto de eles abandonar aquilo que eles eram para se espelhar em Deus, porque a lei de Deus revelava o pecado que existe em nós ou que existia no povo de Israel. Então era necessário que eles se espelhassem no caráter de Deus e se afastassem de tudo aquilo que os afastava de Deus. E a lição vai dizer: Deus toma a iniciativa e estabelece aliança entre si e Israel, com a condição da obediência do povo e da manutenção de uma relação com ele. Deus promete fazer de Israel um tesouro especial, um reino de sacerdotes e um povo santo. Deus só queria que Israel fizesse uma coisa para que essa aliança permanecesse: obedecer. Ouvir e obedecer. E é incrível, se nós olharmos para Êxodo 19, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. O povo concordou, aceitou em permanecer nesse pacto que Deus queria estabelecer com eles. Então, nós conseguimos notar que, inicialmente, o povo estava disposto a obedecer à lei de Deus e seguir segundo os seus padrões. Mas, Mano Marcelo, vamos lá ver se realmente foi assim que aconteceu. Muito bem. E aqui é algo muito importante que tu também mencionas, né? De que, né, o povo, de que este monte, na verdade, já tinha entrado em cena antes, né? É o mesmo monte que Moisés vai lutar, vai tentar escapar, né? Desta grande missão e depois de algum tempo o povo de facto volta. Mas também aqui algo interessante que Deus, que aqui na lição diz aqui, Deus chama-nos a todos. O nosso destino eterno depende da nossa resposta ao chamado de Deus, né? Portanto, e este contrato, digamos que Deus vai estabelecer com o povo, na verdade, quem toma a iniciativa é o próprio Deus, né? Na verdade, é o próprio Deus que dá sempre o primeiro passo. Mas, portanto, o povo chegou, já estavam no Sinai, estavam prestes a receber o decálogo, mas havia aqui alguma coisa que o povo precisava fazer, Joana, né? Sim. Aqui alguma coisa que o povo deveria fazer, ou simplesmente, né, já estava tudo pronto e Deus podia simplesmente dar o... Não estava pronto, não estava pronto. O povo precisava se santificar. Deus pediu que o povo se santificasse antes mesmo de subirem ao monte para receberem as leis do Senhor. 3 dias, o Senhor disse que no terceiro dia ele poderia aparecer e a forma como ele apareceria revelaria a sua glória. E para isso o povo precisava estar santificado, despido de todo o pecado, para conseguir ouvir a voz de Deus. Mas, Mano Marcelo, é constrangedor, tanto mesmo que, diante de Deus, eu penso assim, eu conversando com o Mano Marcelo e dizer e aceitar, a cumprir uma aliança que eu estabeleci com o Mano Marcelo é uma coisa. Agora, eles descaradamente olharam ouviram as palavras do próprio Deus e afirmaram que poderiam obedecer. Vamos fazer tudo que o Senhor disse. Mandaram-os se santificar. Supostamente foram se santificar, mas a Bíblia vai dizer que o povo não subiu ao monte. O povo não subiu ao monte. Tanto é que as recomendações foram: é melhor manter o povo afastado, é melhor manter o povo afastado. E no momento exato que Deus achou que o povo deveria subir, o povo não estava preparado para subir. Por quê? Porque estavam consumidos pelo medo, diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 20, 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para provar-vos e para o que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé, de longe. E Moisés, porém,
se achegou à escuridade onde Deus estava. Isso é uma vergonha descabida do povo. E é a nossa realidade no dia de hoje. É a vergonha descabida do povo em que era suposto obedecer, se despir do velho homem, se despir de todo o pecado para conhecerem a Deus. Porque o Marcelo acabou de ler bem há pouco tempo que Deus veio para todos. E naquele momento era suposto todo o povo estar lá para ouvir diretamente da voz de Deus e não de Moisés. Mas, infelizmente, o povo não estava preparado para isso. E essa é a nossa maior dificuldade nos dias de hoje, Mano Marcelo. Não estamos preparados para muita coisa, porque Deus quer salvar a todos. Mas, infelizmente, estamos a passar nesse processo de uns estarem preparados, outros nem sequer tentarem se preparar e se contentarem em viver uma vida de pecado, nem sequer se despirem do velho homem. Eu falo que a Bíblia vai nos ensinar que nem todo homem que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E o mesmo vai acontecer, ou o mesmo aconteceu com o povo de Israel, naquela altura, quando disseram que sim, Senhor, nós vamos te ouvir. E na prática, o verdadeiro cristão é provado não por aquilo que ele fala, mas pelos frutos que ele dá, daquilo que ele aceitou por obedecer. Mas eis a nossa dificuldade. Pois, talvez se cada um de nós estivesse lá, né, reagiria da mesma, ou agiria da mesma forma, né? Aqui, mais uma vez, a necessidade, né, da busca constante pelo Senhor, porque o povo tinha presenciado talvez das maiores maravilhas e milagres alguma vez já operados por Deus, né? E depois de algum tempo parece que tinham desconhecido, tinham desaprendido tudo o que sabiam sobre esse Deus até o ponto de se sentirem medo, né? Portanto, as vicissitudes da vida, a correria, às vezes nos arrancam, né? Tem a capacidade de nos arrancar a esperança, nos arrancar este conhecimento que temos sobre esse Deus. Portanto, mais uma vez aqui a busca diária, né? A busca diária pelas coisas divinas, né? Tem aqui um papel extremamente fundamental. Portanto, o povo não subiu, né? Moisés foi lá ter com Deus, e aqui é um pormenor muito importante, né? A Bíblia, a maior parte da Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, mas quando chegamos ao Decálogo, parece que há alguma coisa diferente aqui, né? É verdade. Parece que isto é algo muito sagrado que nem o homem estaria à altura de escrevê-lo ou de transmiti-lo, desculpa, ao pé da letra. E o próprio Deus vai escrever, né? Vai escrever com o próprio dedo. E aqui o autor faz aqui uma introdução interessante, diz o seguinte: o Decálogo constitui o coração da revelação de Deus e da ética bíblica e pressupõe a salvação. É a carta magna do ensino bíblico e o seu resumo, a norma de todas as normas, ou seja, é a norma de todas as normas. Né? Constitui a substância e o fundamento dos padrões divinos para a humanidade. Portanto, o Decálogo, né, é uma dádiva de Deus, né? É um presente vindo da parte de Deus, Joana. Né? E aqui, portanto, vamos ver aqui algumas curiosidades, né? Se quiseres comentar aqui um bocadinho, né? Vemos aqui que é dado pela primeira vez em Êxodo, depois é registado em Deuteronômio 5, né? Não sei se queres comentar um bocadinho sobre isso, porque é que isto foi dado duas vezes, em que contexto? Nós olhamos numa primeira fase, Deus dá a lei a Moisés diretamente. Deus escreve as leis e dá a Moisés. Depois, observamos que 40 anos depois, antes de Israel entrar na Terra Prometida, Moisés lê para o povo as leis, para eles se lembrarem daquilo que Deus deu por dádiva. Marcelo, eu fico tão impressionada pelo fato de Deus dar a primeira vez a lei de Deus, ou o decálogo ao povo,
Moisés desce, encontra um povo a adorar um bezerro de ouro, fica chateado. Encontramos que Deus vai dar o decálogo 2 vezes ao Moisés, vai dar 2 vezes. Primeiro por causa da idolatria que o povo cometeu, mas depois encontramos Moisés a fazer a leitura destas mesmas leis para lembrar ao povo a aliança que Deus havia estabelecido com eles. Há alguns teólogos que dizem assim: se a aliança fosse quebrada por parte de Deus, Deus tinha que estar morto. Porque ele ia contrapor ao seu próprio caráter. Porque nós encontramos aqui que o maior resumo da lei é o amor. Isso nós vamos constatar no tema de terça-feira, quando é descrito a dádiva do decálogo. Ninguém recebeu isso por merecer. Nós recebemos isso de graça. Porque fomos sempre nós a nos afastarmos de Deus e sempre foi Deus a querer renovar essa aliança com o povo. E é incrível que essa aproximação que Deus quer ter conosco é até a eternidade, até o juízo final. Ainda há esperança para todo mundo. Ainda há oportunidade de mudarmos e de estarmos atentos àquilo que o Senhor tem por promessa. Não é isso, Mano Marcelo? Isso mesmo. E é interessante, não é? Como dizes, que as misericórdias de Deus são das coisas mais difíceis de serem compreendidas, não é? De facto, né, como diz Salomão, as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos e de facto renovam-se todos os dias, todas as manhãs. Senão não haveria esperança para nenhum de nós. Né? Não haveria esperança para nenhum de nós. Portanto, as condições estavam criadas, Deus estava prestes a dar este decálogo, as instruções, a norma divina, mas ele vai fazer algo aqui de interessante. Parece que vai chamá-los à razão, vai lhes lembrar de quem de facto Deus era. E ele vai dizer aqui em Êxodo 22: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor primeiro mostra a sua graça ao dar a liberdade e a salvação a Israel e só depois revela a sua vontade. Vejo mais uma vez aqui um Deus tão paciente, tão compassivo, que não impõe nada, né? Não impõe nada, quer que o povo assimile e o aceite, né? Ou seja, por amor, em resposta àquilo que Deus fizera para cada um deles, né? E chegámos mesmo aqui ao centro, talvez ao centro da lição, né? Portanto, Joana, fala-se muito e este tema divide muitas religiões, perdão, o cristianismo fragmenta o cristianismo, portanto, qual é que é o papel, antes de começarmos aqui, qual é o papel da lei, né? Visto que somos salvos pelo que Cristo fez por nós, é uma graça, mas qual é então o papel, talvez o ponto central da nossa lição, o papel da lei deste decálogo? Antes de falar sobre o papel da lei, a humanidade, vou falar os cristãos, tem a tendência de pensar que, ao obedecermos à lei, nós seremos salvos. Mas a obediência da lei de Deus deveria ser resultado do livramento, do resgate que o Senhor fez para com seu povo. Ou seja, a tábua da aliança não deveria ser uma nova lei, mas a formalização escrita da vontade de Deus desde a época do Éden. Porque nós vimos que o plano de Deus de criar princípios, isso foi desde o Éden. Então, Deus só queria pegar no povo de Israel e usar como exemplo para as outras nações, no sentido de que quando uma nação estivesse longe da presença de Deus, olhasse para o povo de Israel e visse que Deus habita no meio daquele povo. E a forma que isso fosse manifestada, nós teríamos a oportunidade de entender quais são as funções da lei de Deus para nós,
e quais foram para o povo de Israel naquela altura. E ela vem dizer que a lei é também um sinal que aponta para Jesus. Eu falo que esse é a principal, porque a lei de Deus é como uma cerca que cria um grande espaço livre para a vida e ela te avisa, te alerta. Eu gosto muito, até hoje, a expectativa que os descrentes têm sobre a lei de Deus. Eu tenho amigos que falam que viver é só isso. Viver é só isso o quê? Vivendo nas nossas próprias vontades e nos nossos próprios prazeres. E dizem que nós cristãos temos uma vida muito triste, porque vivemos dentro de um círculo em que somos obrigados a estar submetidos a um monte de leis que, se não cumprimos, vamos para o inferno. Essa é a ideia que eles têm sobre como é a nossa vida de sermos cristãos. Mas essa não é a função da lei de Deus. A lei de Deus não vem para nos julgar, muito pelo contrário. Revela o caráter de Deus, demonstra ou nos espelha sobre quem Deus é e revela o que é de errado em nós para vivermos o certo e mais, e o principal, aponta para o próprio Jesus. Porque Jesus, quando vem, ele diz, Mano Marcelo, que ele não veio para abolir a lei, ele veio para fazer cumprir. Então, o fim da lei ou do decálogo é o próprio Jesus. Porque como eu não consigo cumprir por mim mesma os mandamentos da lei de Deus, porque sou pecadora, a minha natureza é pecadora, eu preciso de alguém puro para permitir que eu seja salvo de graça, não por aquilo que eu tenho que cumprir. Porque se for para cumprir só a lei de Deus, o que é que vai acontecer? Eu vou cumprir a lei de Deus com temor só para não ir no inferno. Imagina se a salvação... Possível, né? Não sei se Sim. um humano conseguirá cumprir isso ao pé da letra, né? Mas dizes muito bem que se nós não percebemos de facto, né, a verdadeira função da lei, vamos desesperar, porque será um fardo muito pesado, né? Como diz mesmo, esta é a maior revelação do caráter de Deus e aponta para o próprio Cristo. Ou seja, esta lei aplicada fora de contexto é inútil. Ou seja, Sim. o decálogo não é um fim em si mesmo. Na verdade, é um meio. Né? Na verdade, é um meio. E, portanto, é importante percebermos isso, que, de facto, esta lei, o decálogo, aponta, né, para Cristo e revela o próprio caráter de Cristo. Né? E Sim. aqui o autor também sublinha algumas funções fundamentais, depois se quiseres comentar. Diz aqui, a lei de Deus é uma garantia de liberdade. Ok? 2. A lei é um espelho. Talvez esse é das funções mais... um dos exemplos mais claros. Ou seja, a lei sendo um espelho demonstra a nossa condição e nada pode fazer. É. Ponto final. Ou seja, mostra que estamos sujos e ponto final. Sim. Aí terminou o papel da lei. E ponto final. Portanto, continua. A lei de Deus é um posto de sinalização. É um semáforo. Né? Sim. 4. Decálogo é a promessa de Deus para nós. Depois já vai tocar na lição de quinta-feira. Portanto, como vemos aqui, a lei tirada do contexto é nada. É como um espelho, né, que mostra a nossa condição, mas nada pode fazer por nós. Né? Não sei se queres comentar aqui mais alguma coisa. Tem aqui um ponto na lição que diz o seguinte: eu não conheci o pecado senão pela lei. Por quê? Porque quando a lei descreve os pecados, eu sinto a necessidade de ser resgatada daquela situação, porque eu não consigo solucionar por mim mesma. É aquilo que eu disse há pouco. Não conseguindo solucionar por mim mesma, eu preciso que alguém o faça por mim. Mas o que me impressiona nos judeus é o fato de eles, naquela altura, acreditarem que eles seriam justificados pela observância da lei. Tanto é que eles estavam mais preocupados em cumprir a lei, em viver um padrão tradicionalista, do que olhar para o amor de Deus. Porque a lei de Deus, ela revela o amor na horizontal
e o amor na vertical. Por um lado, onde o Senhor nos pede para que honramos a Ele acima de todas as coisas, e por outro lado, onde eu limito o meu amor para com o meu próximo. Ninguém consegue amar o próximo se não conseguir amar a Deus. Porque o amor que Deus tem para mim revela aquilo que Ele quer, o propósito que Ele quer que eu cumpra na vida do meu próximo. Porque o propósito de Deus para as nossas vidas não é muito sobre nós, é muito sobre quem está à nossa volta. Mas os judeus tinham a intenção de viverem pelas obras e não pela fé. E faziam da guarda da lei um fardo, né? E até as 10 leis já não eram suficientes, houve necessidade de acrescentarem mais preceitos, né? Vem aqui onde é que o inimigo nos pode levar quando fugimos um bocadinho daquilo, de facto, que é o ideal, o desígnio de Deus, né? E é interessante que diz aqui que as possíveis, né? As aparentes restrições da lei são apenas para o nosso bem, a fim de mantermos a felicidade e a vida, né? Isto é como uma criança, né? O pai recentemente ainda a aprender, mas eles não percebem perigo, não sabem, Sim, né? sim. Portanto, Deus é tão amoroso que às vezes faz coisas que nós, tendo uma mente limitada, não percebemos, achamos que é uma restrição, achamos que estamos a nos privar de uma possível felicidade, mas não, né? E, portanto, chegamos aqui a um ponto que talvez é um ponto que para muitos será uma novidade e tem muito a ver com a tradução, né? Com a tradução do original, né? Agora, olhando para trás, vendo que muitos acham desta lei uma restrição, uma privação, afinal descobrimos que essa lei não é bem um decreto, não é bem uma lei, mas é uma promessa, né? E a Sim, nossa língua, a nossa tradução em português espelha muito bem isso, né? é. Olha, queres comentar um bocadinho? Queres Posso sim. desmistificar então o que é que estamos a falar aqui? Esta lei Olhando afinal, não é bem um decreto, é uma promessa. a lei como promessa de Deus para nós, vamos olhar o último capítulo antes da passagem Romanos 10:4 diz o seguinte: o decálogo deve ser entendido como promessas de Deus que nos guiarão no caminho certo para que Ele possa fazer coisas maravilhosas por nós, mas temos de lhe obedecer. Aqui tem o ponto central da lei como promessa de Deus para nós. Como devemos entender a afirmação de Paulo de que Cristo é o fim da lei? Paulo afirma que Jesus Cristo é o telos da lei, mas não no sentido de que Cristo revoga a lei ou acaba com ela. Pelo contrário, isto significa que Cristo é o objetivo e a intenção da lei. Não significa que o seu sacrifício expiatório põe a fim à validade e à perpetuidade da lei. Muito pelo contrário. Se a lei aponta a necessidade de um Salvador, e se Cristo é o Salvador, então eu entendo que Ele é o fim da lei. Não o fim de pôr término, mas de dar o começo da solução do problema, que são as leis todas que eu não consigo cumprir ou obedecer. Então, eu entendo que quando Deus estabeleceu as leis, Ele estabeleceu no sentido de que eu, Joana, precisava viver uma vida de obediência, mas sendo resgatada em Cristo Jesus. Porque é o próprio Jesus que vem dar o cumprimento da lei. É que muitas das vezes nós pensamos assim, Mano Marcelo, há pessoas que dizem, então os mandamentos da lei de Deus são as únicas leis que existem na Bíblia. Então tudo o resto que está na Bíblia eu não devo cumprir. As pessoas pensam assim, a lei de Deus não está resumida só nos mandamentos da lei de Deus. Por isso é que diz, mandamentos da lei de Deus. Os mandamentos são partes daquilo que Deus nos tem para cumprimento. Aquilo que Deus nos pede para cumprir. Por isso é que Jesus vem dizer, eu não vim para abolir a lei. Eu vim para fazer cumprir a lei. Então, Cristo é a promessa da lei que Jesus deixou para que nós observássemos e permanecêssemos nele.
Ao menos é isso que eu... E aqui é muito interessante, se percebermos, se olharmos para a lei dessa perspectiva, vamos perceber então que este fardo automaticamente desaparece. Porque há aqui um comentário dele no White, o maior discurso de Cristo, na página 70, que diz o seguinte: os 10 mandamentos são promessas. Em toda a ordem, um mandamento dado por Deus, há uma promessa, a mais positiva e fundamental. Portanto, em todo o mandamento, o português espelha bem isso, em que tempo é que está escrito 10 mandamentos. Portanto, se nós obedecemos a ordem correta, primeiro vamos a Cristo, né? E se percebemos o amor de Cristo, somos remetidos ao Sinai, mas isto é em resposta ao amor de Cristo. E aí vai prometer: se amares de Cristo, não matarás. Isto é uma Uhum. promessa. Se Sim, aplicará no futuro. Se amares de Cristo, não terás falsos testemunhos. Portanto, é uma promessa. sim. É uma promessa dada, deixada por Cristo, que se o amarmos, se reconhecermos aquilo que Ele fez para nos salvar, então os 10 mandamentos serão a consequência direta, ou seja, os resultados diretos desse amor ou desse reconhecimento dos factos que Jesus fez, ou seja, por ter morrido por nós. Portanto, penso que isto, né, é o do mais importante que é aqui. E se de facto percebemos, se olharmos para os mandamentos como uma promessa de Deus, penso que este fardo vai automaticamente desaparecer. Não É. sei se Só queres. só um parágrafozinho que está aqui na lição de sexta-feira, para que nos lembremos sobre a questão da reverência. É muito importante que observamos as leis de Deus, sejamos reverentes e obedientes ao mesmo tempo. A lição vai dizer: ao mesmo tempo, Jesus deixou claro que, se aceitarmos humildemente Deus como nosso Senhor e Rei, não será difícil obedecer aos seus mandamentos. É aquilo que acabaste de dizer. Se nós reconhecermos Cristo, então tudo aquilo que nós virmos como proibição, nós nos vamos só considerar como proibição. Vamos observar com reverência e temor da própria palavra de Deus, não com medo de alguma coisa mais, reverência e temor, sabendo que aquilo fere o caráter que Cristo quer revelar em nós. Ao menos eu fiquei satisfeita com a lição Eu e também, eu também. ela é tão clara. Para mim, principalmente, essa questão da promessa despertou muita atenção, porque vem aliviar aqui um bocadinho este fardo, né? Vem aliviar, se É, olharmos para como esta promessa, vem aliviar bem este fardo. E aqui algo muito interessante, estava a tentar procurar o texto, assim, não me lembro, mas é texto de Paulo, né? Que diz que o querer é de Deus, mas o efetuar também vem de Deus. Portanto, se formos a Deus em busca de força, né? Na verdade, não necessitamos de carregar este suposto fardo sozinhos. Né? é verdade. Dará a capacidade de o fazer. Portanto, da minha parte, estou tudo. Não sei Então, se. que Deus nos possa ajudar a observar, sermos reverentes e termos temor à sua palavra, e que essa aliança que ele estabeleceu com Israel esteja viva no meio do seu povo. Amém. Obrigado. Deixamos aqui o desafio, né? Que continuamos a estudar a palavra de Deus, né? E de facto há sempre algo novo a aprender. Né? Portanto, que Deus nos possa abençoar grandemente a todos e até à próxima Até a oportunidade. próxima, irmão Marcelo.